Sobre o amor de Cristo, um episódio muito interessante, né? E eu creio que nós vamos perceber que na trajetória, né, da salvação do ser humano, como nós acreditamos, né, foi algo sobrenatural. Até você mesmo que não acredita que Jesus ele é o Filho de Deus, você tem que concordar que ele foi um homem que mudou a história, que transformou a história, que dividiu a história, né? Depois de Cristo é uma nova história para a humanidade, porque ele foi alguém que trouxe uma essência diferente, algo diferenciado. E é isso que nós vamos analisar essa trajetória e ver o quão importante é o ser humano para Deus, o valor tão alto que foi pago pelo ser humano, né? Deus, Jesus, ele validou e colocou um valor a qual o ser humano não tinha, né? Nós vamos observar na trajetória aqui, ponto por ponto, alguns versículos bíblicos que apontavam todo esse acontecimento e todo este valor que ia ser colocado no homem. Mas é necessário entender, né, primeiro, que desde a criação o homem já tinha sido apontado para poder morar um dia nos céus com Jesus, com Deus, né? Você é um cidadão dos céus. Por que eu digo isso? Vamos ver aqui, Salmo 33:6, que diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Observe o segundo versículo, Gênesis 1:24. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Aqui nós vemos, né, que os seres celestiais foram criados com o sopro de Deus. E os seres, os corpos celestiais, os seres celestiais, eles foram feitos para viver no ambiente celestial. E eles carregam essa essência do sopro de Deus. E o segundo interessante, isso aqui é espiritual, irmão. Em Gênesis 1:24 diz que a terra produziu os seres viventes, os seres que eram para viver na terra. Agora vamos ver o que diz Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe isso. Deus, ele cria os seres celestiais com o seu sopro. Os seres celestiais são seres feitos para viver na esfera celestial. E ele faz os seres terrestres, né, do pó da terra, ele produz os seres vivos terrestres, que são os animais, todos, né, esta parte. Porque eles foram feitos para viver na terra. Porém, quando ele vai criar o homem, ele pega do pó da terra, molda o homem e sopra o fôlego dele, te dando a mesma condição dos seres terrestres e dos seres celestiais. O que é que isso espiritualmente está me dizendo? Que aqui já tem um apontamento, que Deus, quando criou o homem, ele criou para o homem viver um período na terra, mas para um dia estar com ele no céu. Tu já carrega essa essência de cidadão dos céus. Porém, a trajetória, ela foi desvalorizando o ser humano. O ser humano, ele era relacionado com Deus, tinha um relacionamento inicial meio que perfeito, porque Deus falava com Adão e Eva ali todos os dias, tinha esta comunhão, eles estavam próximos, eles já viviam uma vida de plena comunhão com Deus, né? De comunhão constante com Deus. Era um ser, o qual aqui, ó, Lamentações, Jeremias vai falar, e em Lamentações 4:2, ele vai dizer: os moços de Jerusalém eram preciosos como puro ouro, como ouro puro, mas agora tratados como simples potes de barro. E tu vai analisar esse contexto, ele está dizendo que o pecado, ele desvalorizou o ser humano. Durante a trajetória, o ser humano ele foi desvalorizado pelo pecado.
tirou este valor que era semelhante ao do puro ouro, um valor alto, né? Algo que era de grande valor diante de Deus, porém foi tirado por causa do pecado. Porém o profeta Isaías, ele vai profetizar algo muito forte. Ele vai dizer que Deus falando, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofim. Ou seja, o homem era semelhante o valor do ouro puro. Agora Deus está falando através do profeta Isaías que haverá um tempo que ele fará que o homem seja mais precioso que o ouro puro. Aí agora olha o cumprimento disso em 1 Pedro 1, 18 e 19. É muito forte isso aqui, irmão. Ó. Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, que é o pecado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, agora o homem é supervalorizado, o ser humano, porque o preço que foi pago por ele foi do sangue de Jesus, do Filho de Deus derramado na cruz. Ou seja, né, este ambiente que nós estamos, né, o dia de hoje, comemorando, lembrando, né, da morte e ressurreição de Cristo, representa isso. O preço que foi pago por mim e por você. O amor incondicional, o amor que não faz acepção de pessoa, o amor que está disposto a perdoar, a amar, a abraçar, a socorrer, a curar as feridas, a sarar as feridas, o amor que nos deu condição a ter uma nova trajetória de vida. Outrora nós estávamos indo para a morte, mas Paulo vai dizer que como Jesus ressuscitou, nós agora também ressuscitamos juntamente com ele para uma nova trajetória de vida, para vivermos agora uma vida plena, segundo a vontade de Deus. Não uma vida isento de ventos e tempestades, mas uma vida que agora pode ter a presença do Filho de Deus conosco. E tudo isso só foi possível através do sangue derramado de Cristo, através do amor de Cristo na cruz, demonstrado na cruz, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo fé para dentro de nossas casas, de nossa família, de nossa vida. Outrora nós estávamos mortos, mas agora nós temos a oportunidade de nascer de novo. Nascer agora na água e no Espírito, ser gerado novamente. Com o quê? Com os atributos de uma nova criatura, com os atributos do amor, com o atributo da paciência, dos frutos do Espírito, que vai nos dar condições de ter uma vida melhor, uma vida mais plena segundo a vontade de Deus, uma vida onde as pessoas vão ser alcançadas, vão ser impactadas através de nós. Então, que nós possamos atualizar isso e lembrar o amor que Jesus revelou na cruz para nós. Um amor incondicional, um amor a qual ele, né, se aniquilou, né, se esvaziou de si mesmo. Ele mesmo sendo Deus, ele se humilhou, se esvaziando de si mesmo, para se humanizar e passar por todo este processo dolorido, a ponto de ele, como ali 100%, no momento 100% homem, querer desistir, mas ele fala, todavia seja feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus era demonstrar o amor o qual ele tinha pelo ser humano, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para passar por este processo de cruz. Olha que coisa linda. Então, que Jesus ele possa, essa mensagem da cruz possa nascer em nossos corações, trazendo fé, trazendo amor ao próximo, trazendo cura, restauração, transformação de vida. E deixa eu falar uma coisa, de repente você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, né? Amém, eu respeito a sua opinião, mas você tem que concordar com uma coisa. Quando Jesus, homem, esteve aqui na terra, ele dividiu a ordem cronológica. Ele dividiu o antes e o depois. Ele dividiu
a história da humanidade. Por quê? Porque a sua mensagem era uma mensagem de amor, uma mensagem de liberar o perdão, uma mensagem de amar o próximo ainda que ele seja o teu inimigo, uma mensagem que ele não faz acepção de pessoa, assim como nós não devemos fazer, sem esvaziar de preconceitos, a qual vamos levar a sociedade à destruição. A mensagem de Cristo foi uma mensagem que só era carregada de amor, de perdão, de esperança, de fé, de coisas que o homem, na sua natureza humana, jamais poderia sequer ter uma perspectiva sobre isso. Mas Jesus, ele trouxe, e por isso ele dividiu a história. Então, você acreditando ou não que ele é o Filho de Deus, a melhor coisa é você seguir os exemplos de Jesus Cristo. E você, assim como eu, que acredita que ele é o Filho de Deus, o nosso Redentor, aleluia, lembre que ele foi crucificado no meu e no teu lugar. Então, ele supervalorizou o ser humano, derramando o precioso sangue do Filho de Deus. Este foi o preço que foi pago pela tua vida e pela minha vida. Atualize isso no teu coração, atualize isso na tua mente. Graça e paz.